Olá, amigos. Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Seu Milton Felipe, mais uma vez conosco, como sempre aqui, ele nos auxilia com o seu conhecimento aqui da doutrina espírita para esclarecer, né? Fazer os esclarecimentos oportunos, né, seu Milton? Estou pronto. Pronto para estudarmos juntos. Ah, isso é importante. E precisamos, hein? Nós precisamos. Aprender, estudar muito para aprender muito. É isso aí, precisamos mesmo. Se a gente começar a aprender um pouco, já está de bom tamanho, né? Mas está faltando uma parte. Que os bons espíritos nos ajudem sempre, meus amigos. É isso aí, seu Milton, é isso aí. Ô, seu Milton, vamos aqui atender mais uma questão. O pessoal está caprichando, hein? Sei. Vocês consideram que o espírita possui a fé verdadeira citada por Jesus? Eu acho uma pergunta provocadora, não é? Porque para saber nós teríamos que conhecer, conversar com cada espírita no mundo inteiro, né? Porque aí não fala. Não vai falar por todos, né? Não dá para saber, não é? Mas eu sei que a pessoa fez uma pergunta genérica, né? Então, do ponto de vista da generalidade, se pode fazer alguns comentários. Até porque esse assunto sobre a fé, ele precisa ser bem estudado ainda pelos nossos irmãos espíritas, assim como pelos nossos irmãos católicos, protestantes, hinduístas e tudo mais. Os pensadores falaram de fé, todos os pensadores fizeram reflexões sobre a fé. E Jesus identificou-a fazendo um comentário depois de um acontecimento que vale a pena a gente citar. Vale a pena a gente citar. E que Allan Kardec aproveitou como para introduzi-lo, esse assunto, esse acontecimento com Jesus, no capítulo 17, se não falha a memória, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele deu o título, Coelho, interessante, ele deu o título A Fé que Transporta Montanhas, parodiando Jesus pelo acontecimento. Jesus narra, aliás, Jesus não narra, houve um acontecimento de um homem que, tendo um filho com problemas, ele procurou Jesus. O filho do rapaz, o filho do homem, ele estava com problemas que nós hoje chamamos de obsessão. Mas naquele tempo se usava um termo interessante, chamava o termo de lunático. Eu até pensava, quando eu comecei a ler a Bíblia e li essa passagem, lá por volta de 1953, 54, e eu pensava que lunático era um homem que tinha morado na Lua. Eu pensava isso. Mas ao longo do tempo viemos saber que se tratava de uma pessoa que tinha uma doença psíquica, não é, chamada pela ciência. E nós, os espíritos, chamamos de obsessão. E por conta dessa doença, o rapaz em desequilíbrio, às vezes caía no fogo, caía na água. E então o homem ficou desesperado, sabendo dos acontecimentos, das curas de Jesus. Então, levou o menino para ser curado pelos discípulos de Jesus. Primeiro ele passou pelos discípulos. Como ele não conseguiu o resultado que desejava, aí então ele vai levar o rapaz na frente de Jesus. E o homem se ajoelha lá e pede veementemente que Jesus proceda à cura do rapaz. Mas ele, além de fazer esse pedido, ele também aproveita para denunciar os discípulos,
Diz, olha, eu levei o meu filho para os teus discípulos e eles não foram capazes de curá-lo. E Jesus, antes de fazer qualquer tipo de ação de cura, se refere aos discípulos dizendo, pô, vocês não foram capazes. Ele é mais veemente, mas eu aqui vou amaciar um pouco, como se costuma dizer. Vocês não foram capazes de curar, por quê? Sabem por quê? Porque vocês não têm a fé ardente, a fé que temos que ter para poder proceder à cura. E ele faz ainda uma comparação, porque se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. Claro que ele está fazendo aí uma figuração forte no pensamento para mesmo assustar os discípulos. E aí depois ele faz o trabalho que deve ser feito, e nós sabemos qual é. Do ponto de vista moral, Jesus deu uma voz de comando para os espíritos que se afastassem do rapaz. E pronto, o rapaz e o homem seguem para a sua vida. E Allan Kardec aproveitou desse acontecimento real de Jesus e escreve esse belíssimo capítulo, A Fé que Transporta Montanhas. E vai fazer então, porque eu nunca li isso em nenhum livro não espírita que fizesse uma classificação da fé. Que Kardec faz uma classificação da fé humana, a fé divina, do que é ter fé verdadeiramente, e ele explica em detalhes. Porque muita gente diz assim, olha, eu tinha fé em tal santa, por exemplo, mas hoje eu não tenho mais fé nenhuma naquela santa, porque eu fiz um pedido e ela não atendeu. Então eu deixei de ter fé. E Kardec, então, vai fazer uma explicação de que isso não é ter fé. A gente pensa que é fé, mas essa fé é uma fé frágil, enferma, débil, anêmica, e vai falar sobre a fé verdadeira. Esse é o grande drama, né, da fé verdadeira. A gente vê que a maioria das pessoas que estão à nossa volta dizem assim que tem fé, mas como é que essa fé é uma fé com o uso da razão ou uma fé assim um tanto quanto abstrata, né? Eu acredito por acreditar, mas ou é algo que parte de um conhecimento. Eu vou dar um exemplo simples. Imagine alguém que não tem o braço. Aí eu tenho fé que aquele braço vai nascer. É possível? Então, boa parte de nós, muitas vezes, ainda a fé é mais ou menos assim. Eu acredito, mas baseado em quê? Que conhecimento me faz acreditar que isto seja possível? Eu vou no lugar, não sei da onde, e vou ser curado. Baseado em quê? Não, mas eu tenho fé no santo. Mas é assim que se cura? Não é assim que se cura. A gente tem que ver. Se a gente quiser, sobretudo, e a fé está muito mais relacionada a essas coisas de cura, que é alguma coisa que a gente já falou, de ir à casa espírita porque eu quero trabalho, e a gente acredita em algumas coisas buscando ter fé, acreditando em algumas coisas assim um tanto quanto impossíveis. Né? E a gente vai buscar a casa espírita muitas vezes com esse objetivo, esperando, como a gente tratou, de que aconteça um milagre. O milagre no sentido de uma coisa assim, fora das coisas normais, da realidade normal. E a gente sabe que isso não existe. No livro A Gênese tem lá que Deus não faz milagres. Deus estabeleceu leis, né? E essas leis regem o universo. Então, qualquer coisa Deus poderia fazer? Talvez pudesse. Mas se ele fizer qualquer coisa
que esteja fora dessas leis, que Deus seria? Vai estar favorecendo uma pessoa e as outras. Como é que pode ser? Qual é o nosso raciocínio em cima disso? Nós temos um Deus universal, infinitamente bom e justo, ou um Deus parcial, que resolve os meus problemas? Dos outros que se dane. Resolvendo os meus, está tudo bem. É essa a nossa fé? Então a gente precisa saber realmente o que é possível do que não é possível. É simples assim. É simples. Aliás, Kardec vai demonstrar isso nesse capítulo. E lá, de novo, a gente já citou isso, lá no livro A Gênese, tem lá as curas de Jesus, todas elas são explicadas, todas têm uma razão de ser. Não é uma coisa assim, porque eu acredito. Que legal, acredito e pronto. Não funciona assim. Por mais que a gente quisesse que funcionasse, não é assim que funciona. Não, mas vai acontecer a melhora da pessoa que está em fase terminal. Pode ser. Não. É difícil. É um negócio praticamente impossível. Então a gente precisa raciocinar sobre essas questões relacionadas com a fé. Mas fala você um pouco aí do Evangelho. Está muito bom. Não, só ia fazer um acréscimo sobre Por favor. A citação, que também existem aquelas pessoas que dizem que têm fé em Deus e por essa fé hão de vencer. Então, essa realmente é uma aspiração muito bonita, muito corajosa, está tudo certinho. Mas é preciso que a pessoa que tenha fé em Deus saiba o que é fé. Não há fé sem obras também, né? Porque, o braço cruzado não vai acontecer nada. Porque realmente aquela pessoa que diz assim, eu tenho fé em Deus e vou conseguir um emprego, um trabalho, para ganhar um salário, se ela não se mobilizar para conseguir o emprego ou o trabalho, ela não vai conseguir o salário. Então, mas nós falamos num dos programas anteriores, lembra da história que eu até mencionei, da avó que foi pedir ajuda para o filho, aí nós perguntamos se tinha estudado, enfim. A pessoa vai procurar um trabalho, vamos imaginar. Ela está qualificada para aquele trabalho? É uma pergunta Você entendeu? Definitiva. Está qualificada? Começa daí. E dentre as que estão qualificadas, às vezes a empresa escolhe uma. Mas o primeiro passo é estar qualificada. Né? Não adianta a gente, vou contar com a sorte. Não, isso não existe. Não funciona. Não existe. Bem, Kardec faz aqui uma classificação da fé. Ele fala, primeiro um conceito, vamos partir para o conceito. Fé é certeza, é confiança, certeza e lucidez. Confiança de que o homem, o indivíduo, pode atingir o objetivo que ele deseja. É certeza de escolher o caminho certo, correto, com inteligência e lucidez para realmente permear os degraus, os caminhos certos, porque ter confiança e lucidez e escolher caminhos que não atingem, não vai conseguir. Isso é o que ele coloca já de pronto aqui na abertura desse capítulo. E ele fala da fé robusta e da fé temerária. Vamos usar essa expressão. A fé temerária, eu nem preciso falar muito, porque é uma fé medrosa, anêmica, que não é fé. A pessoa pensa que tem fé, mas não tem fé. Se ela tivesse fé, ela teria certeza, confiança e lucidez. É preciso esses 3 pontos: confiança, certeza e lucidez. A fé robusta, pelo contrário, dá ao indivíduo uma perseverança capaz de fortalecer o ânimo dele, e por esse ânimo fortalecido, ele sente que ele pode conseguir o que deseja. Olha que coisa fantástica. Mas é preciso que ela seja robusta e não a fé anêmica. E ele fala das energias que fluem quando o indivíduo
ele tem a confiança, a certeza e a lucidez e age, porque é preciso ação. E é nesse ponto que a maior parte das pessoas realmente, usar uma palavra antiga, claudicam. Por quê? Porque a pessoa não sabe realmente usar das suas energias em seu próprio favor. E não sabe ter ação, e é preciso agir fortemente. Importante, né? O que mais, seu Milton? Bom, aqui ele vai fazer um comentário a respeito da fé sincera e verdadeira, porque a pergunta aí é se nós consideramos que o espírita já possui a fé verdadeira. É. E até fala do quê? De Jesus aí, já. Citada por Jesus. Que é citada por Jesus nesse ponto. A fé sincera e verdadeira, anotem aí, meus amigos, é sempre calma. Porque quem tem a certeza, a confiança e a lucidez, não é preciso ter pressa alguma, tem que ter firmeza, ação de pensamento firme, firme, firme. Então, ele diz que é sempre calma e dá a paciência que sabe esperar. Lembra-se que quando eu falei da paciência, eu sempre uso dessa conceituação. Ter paciência é saber aguardar, é saber esperar. Porque, tendo o seu ponto de apoio na inteligência, a fé não pode ser só emoção. Tem que ser, conforme você disse, racional, usar a inteligência e a razão fazem ponto de apoio para a emoção. Porque em tudo na vida, nós carregamos a emoção. Tanto que quando a gente trabalha um mês inteiro e trabalhou bem aplicado, com sinceridade, com prazer, com gosto pelo trabalho, quando vai receber o pagamento, a gente fica muito alegre, fica muito satisfeito. Por quê? Porque aquilo é produto do esforço, da dedicação, da aplicação, da inteligência do indivíduo. Então ele tem a satisfação de levar para a sua casa esse resultado, esse produto do seu trabalho. Isso é ter fé. Fé em si. Segundo Allan Kardec, é dessa forma que nós temos que ver. E também faz o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas. Está certa de chegar à fé incerta, e a fé incerta sente a sua própria fraqueza quando está estimulada. É por isso que aquela senhora falou uma ocasião para nós. Eu tinha fé naquela santa, agora não tenho mais, ela não me atendeu. Pensou que ter fé é só fazer um pedido, acender uma vela, dedicar esse ato para aquela determinada santa e que isso bastaria. E os seus problemas acabaram. Né? Pronto, mas não é assim que funciona. Como nós estamos vendo, é uma força que estará em ação. Eu coloquei no futuro. É uma força que estará em ação. E ela será capaz de produzir um bom trabalho. Sim, é claro, porque se é uma força que está em constante ação, ela produz um ótimo trabalho. E sabe, meus amigos, como é que chama esse trabalho? Chama-se energia, que é a palavra grega e é o conceito grego é a respeito a esse que eu transmiti aqui. Portanto, é preciso mais do que falar que tem fé, é preciso ter a certeza de que pode alcançar o objetivo, ter a confiança de saber usar os recursos certos e a lucidez para escolher os melhores caminhos que levam a esse ponto desejado. E eu acho que é bom, assim, de forma objetiva, você falou, a gente tem que ter a certeza, né, de que aquilo pode se realizar. Mas a gente tem que ter a certeza fazendo uso da razão. Isso. Né? Não adianta a gente achar que agora não estamos fazendo trabalho de mesa girante aqui, de repente achar que essa mesa vai sair voando. Não dá para sair voando. Sabe? A gente tem que estar com o pé no chão, né? Com noção da realidade mesmo. Não adianta a gente criar fantasias em torno das coisas, que essas fantasias não existem.
Voltamos a falar das questões relacionadas, por exemplo, com o milagre. E a gente vê pessoas procurando os mais diversos lugares para que os milagres se realizem. É igual a história da fé. É possível que isso se realize? Baseado em quê? Enquanto a gente não tiver essa certeza, esta fé verdadeira, a gente vai sofrer. Porque vai desacreditar, aí a culpa é do santo. Não, mas a culpa foi minha de não ter o conhecimento necessário para entender que o santo não faz nada. Quem tem que fazer somos nós. Se nós não estivermos do lado do santo para agir, a gente tem que ter o conhecimento para saber se aquilo é possível ou não é possível. Como é que eu posso ter fé? Agora, brincando aqui, que o último colocado do campeonato possa ser campeão. Não, ele vai ser campeão ainda. Falta 2 rodadas só, ele está a 20 pontos à frente. Não, mas eu tenho fé. É possível? Não é possível. A gente tem que ser realista. Realista. A realidade é tudo. Por isso que Allan Kardec escreveu, né? Fé verdadeira é aquela que é capaz de encarar a verdade em todas as épocas da humanidade. Então, porque ele trabalha, Kardec trabalhava com a razão e com as leis naturais. Não existe diversas verdades. Verdade só tem uma. Tem aquelas crenças que alguns de nós têm, mas a verdade é uma só. É verdade. Não tem 20 verdades. Mas a gente quer ter, que acha que tem, né? Temos ainda 1 minuto. Vamos lá. Então vou ler este pedacinho só para encerrar minha parte. Em certas pessoas, a fé parece de alguma sorte inata, quer dizer, que a pessoa já nasce com aquela confiança. Uma centelha basta para desenvolvê-la. E é verdade. E é verdade. Ou em outras, passa a vida inteira e nada acontece. É simples assim, né? É simples Viu assim. como Kardec é objetivo, né? E tem gente que fala que é enrolado, né? Não, ele é professor, né? Mas enfim. Mestre, que os bons espíritos nos ajudem sempre. É isso aí, Sr. Milton. Nós precisamos da ajuda dos espíritos, mas a gente precisa saber como eles podem nos ajudar, né? Confiar e entender a maneira que eles podem nos ajudar. Se a gente não fizer isso, como você falou, a pessoa quer procurar emprego, fica em casa esperando o emprego passar na porta, não vai passar, né? Então a gente precisa fazer sempre a nossa parte, como a gente fala aqui com frequência. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.